Olá, eu sou Gesiel Evaldi e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Não podemos deixar o propósito de Deus nas nossas vidas. Quantas pessoas têm largado o propósito, abandonando e indo em outra direção? Nós precisamos estar no propósito de Deus. Mas antes de compartilhar essa palavra, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative aí a notificação, também curta e envie para os seus colegas para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante e envie para mais pessoas. Vamos para a palavra? Quero deixar um versículo da palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 33 ao 35. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi reconhecido no partir do pão. Interessante, nessa história que eu acabei de ler, narra-nos uma história de dois discípulos de Jesus que estava saindo de Jerusalém e indo para uma aldeia chamada Emaús. Neste contexto, nós sabemos que alguns dias atrás Jesus tinha morrido e já estava no domingo e as pessoas, algumas mulheres, afirmando que Jesus tinha ressuscitado. No entanto, esses dois discípulos, eles não acreditaram nos relatos daquelas santas mulheres e fugiram de Jerusalém rumo a esta aldeia de Emaús. Por que eles saíram de Jerusalém? Nós olhamos que mais para frente o Senhor se reúne com seus discípulos e disse: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Nós vemos então que esses discípulos estavam saindo do propósito de Deus. Não era para eles irem para outra cidade, para outros lugares. Provavelmente eles fizeram isso, como que já tinha notícia que Jesus tinha ressuscitado. Provavelmente eles estavam com medo, porque naquela época, quando havia alguma sedição, quando havia algum líder se levantava, e quando aquele líder era morto, provavelmente também os discípulos também eram perseguidos. Muito mais agora, quando eles afirmavam que Jesus havia ressuscitado. E eles com medo fogem para Emaús. Mas, no entanto, ali no caminho de Emaús, eles se encontram com um homem que na hora eles não reconhecem quem é aquele homem, mas nós sabemos que aquele homem era Jesus. Então aquele homem no caminho começa a falar para eles, abrindo-lhe as escrituras, começando a falar que Jesus deveria morrer e ressuscitar, que o Messias deveria morrer e ressuscitar. Interessante que nesse texto nós vemos que quando eles chegaram no seu destino que eles estavam indo, o homem, Jesus, fez que iria mais longe, mas os discípulos constrangeram ele para continuar, para ficar ali. Naquele momento que eles estavam ali e eles abençoaram o pão, Jesus se manifestou a eles, eles reconheceram Jesus e Jesus desapareceu diante das suas vistas. O que eles fizeram? Eles estavam fugindo do propósito, eles estavam indo para uma região onde não eram para estar. O propósito de Deus era Jerusalém e eles estavam indo para outra cidade, outra aldeia. Mas ali quando Jesus se manifesta a ele, o que acontece? No texto que eu li, a Bíblia fala que eles retornaram para Jerusalém. Eles retornaram para o lugar da promessa. Eles retornaram para o lugar do propósito. Que você, quando estiver vendo esse vídeo, eu não sei quando que vai ser, mas que se você saiu do propósito, você possa voltar para o propósito de Deus. Mas por que aquelas pessoas, aqueles dois discípulos, fugiram e saíram do propósito? Primeiramente, eu entendo que eles saíram do propósito de Deus por causa do medo. Eles estavam com medo. Provavelmente eles pensariam, como eles fizeram com o nosso mestre, também eles vão fazer conosco se continuarmos aqui em Jerusalém. Então vamos nos esconder nessa cidadezinha, nessa aldeiazinha que ninguém conhece, que ninguém sabe. Talvez, eu não sei, você está se escondendo do propósito de Deus, mas Ele quer te chamar para algo novo, algo melhor, algo grande. Não se esconda do propósito de Deus, não tenha medo, Ele está contigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te encher do Espírito Santo. Que eu vejo que porque eles saíram do propósito foi porque eles não conseguiam mais enxergar Jesus.
Quando eles estavam caminhando para Emaús, Jesus se apresentou-se para eles, mas eles não o reconheceram. Vamos notar, vamos ver. Eles conviveram com Jesus quase 3 anos, mais de 3 anos. E agora não reconhece. Não pense que a fisionomia de Jesus havia mudado. Não, havia até os cravos na mão de Jesus. Mas por que eles não reconheceram? Porque eles perderam a visão. Quantas pessoas têm deixado o propósito porque perderam a visão? Não conseguem enxergar mais Jesus. Só conseguem ver Jesus nas coisas boas. Nas dificuldades não conseguem ver Deus. Aleluia. É um texto interessante da palavra do Senhor que a Bíblia fala que Deus falou a Jó de dentro de um redemoinho. O que o Senhor estava fazendo dentro daquele redemoinho? Quantas pessoas não conseguem ver Deus na tempestade? Quantas pessoas não conseguem ver Deus na dificuldade? Quantas pessoas não conseguem ver Deus na fornalha? Mas deixa eu te dizer, mesmo nessa dificuldade, nessas fornalhas, Ele ainda cuida de você. Ele ainda está contigo. Eles perderam a visão. Terceiro, eles fugiram do seu propósito porque eles estavam incrédulos. Eles estavam incrédulos. Havia relatos de algumas mulheres que falavam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não creram. Eles foram para Emaús. Não perca a fé. Mantenha sua fé firme. A Bíblia fala que Abraão, ele fortificou a sua fé dando glória a Deus, adorando o Senhor, que a sua fé foi fortificada. Quando você estiver sentindo a sua fé fraca, continue adorando, exaltando o Senhor. Não pense que é só você que passou por momentos assim. Até os grandes líderes já sofreram e já enfraqueceram na fé, mas eles fortaleceram, adorando e crendo no Deus Todo-Poderoso. Creia no Senhor. E ali nós vemos que então, quando Jesus manifesta-se a eles, o que eles fizeram? Eles retornaram para Jerusalém com o coração pegando fogo, queimando por Jesus.